Alguém está feliz com Jesus aqui? Amém. E Jesus, o Senhor, está feliz com quantos aqui? Amém. Por favor, abra sua Bíblia comigo em Atos, capítulo 19, no versículo 34. Atos 19, 34. Creio eu que esse é um dos textos mais tristes dentro da revelação da palavra de Deus. Antes de nós lermos, vamos orar pela palavra do Senhor. Feche seus olhos. Pai, prepara os nossos corações, prepara as nossas vidas. Que a Tua voz, que a Tua palavra possa gerar transformação, possa gerar arrependimento, possa gerar vida do Senhor, Pai. Que não seja eu falando, mas seja o Teu Espírito Santo, seja a Tua voz que transforma as nossas vidas. E que nós possamos viver desde hoje, a cada dia, sempre com a Tua glória. Assim oramos em Teu nome. Amém. Atos 19, 34. Mas quando ficaram sabendo que ele era judeu, todos gritaram em uma só voz por cerca de 2 horas. Grande é Artemis, ou grande é Diana dos Efésios. E eu disse que esse texto é um dos mais tristes dentro da revelação de Deus, porque a idolatria sempre foi algo que machucou muito o coração do Pai. E mais triste do que esse texto ser triste é que hoje nós não estamos muito diferentes desse povo. Aquele povo clamou por cerca de 2 horas, que grande é a Diana. E nós não somos diferentes porque nós também ficamos 2 horas ou mais na internet, todos os dias. Muitos de nós ficamos 2 horas ou mais assistindo televisão. Não podemos passar um dia sem ficar 2 horas ou mais assistindo televisão, sem ficar na internet. Mas quantos de nós costumamos passar pelo menos 2 horas por dia apenas adorando e exaltando o nome santo de Deus? O mundo não enxerga Deus porque, enquanto religiosos fanáticos de outras religiões se matam pelos seus ídolos, enquanto nos céus os anjos proclamam de eternidade em eternidade que santo é o Senhor, nós, a igreja, ficamos aqui muito preocupados e vivendo só nos nossos mundinhos coloridos. A gente fica preocupado com nossas roupas, com nossos carros, com nossos namoros. E acabamos tratando a Deus de uma forma tão pequena e tão medíocre. Aliás, nós, ao invés de acharmos que Deus é Senhor, nós achamos que Ele é nosso escravo. Ah, Deus, me dá isso. Deus, me dá aquilo. Ah, não, Deus, eu preciso daquele outro agora. Ah, Senhor, está demorando demais. Estou até pensando em desistir já. Adiando os nossos dias, ou Artemis, somos nós mesmos. Você é o seu pior ídolo. E o mundo não se converte a Deus porque a igreja está revelando um Deus muito diferente do Deus revelado na Bíblia. Porque a Bíblia nos fala sobre um Deus todo-poderoso, sobre um Deus que é rei, sobre um Deus que é Senhor. Mas que Senhor é esse que não é digno nem de que nós fechamos os olhos quando estamos falando com Ele ou louvando o nome dEle? Que Senhor é esse que não é digno nem de que nós ficamos aqui na frente e ficamos só por causa da presença dEle? Mas quando qualquer outra pessoa nos chama, qualquer outra coisa está nos incomodando, a gente simplesmente sai. Como você tem revelado Deus para o mundo? O que a sua insistência no pecado revela para o mundo? Que Deus é o Deus Todo-Poderoso ou que Ele é um Deusinho frouxo, fraco, que deixa você brincar com a palavra dEle e não faz nada? A gente precisa ter mais reverência, ter mais amor por Deus. Muitos de nós achamos que servir a Deus é brincadeira. Que Deus é esse que você tem servido? Ou melhor, a quantos deuses você tem servido? Por que muitos cristãos
Costumo dar risada enquanto Deus está chorando. Sabe, enquanto eu montava essa mensagem, o Senhor, Ele falou que eu precisava confessar um pecado meu também, e que isso podia levar outros a perceber o tamanho da gravidade dos meus pecados. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa que gosta de brincar, que gosta de contar piada, eu gosto de fazer as pessoas rirem. Mas ultimamente eu vinha fazendo algumas brincadeiras do tipo por exemplo, do mais ou menos aquele que o cara do Pânico ensinou pra gente. Eu fazia brincadeiras do tipo de mandar um beijo no ombro, que nem aquela cantora do mundo está fazendo. E eu achava que era brincadeira. Deus não vai levar tão a sério assim. Só que enquanto eu fazia essa mensagem, foi aí que o Espírito Santo perguntou para mim: filho, por que para você rir, ou para fazer outras pessoas rirem, você precisa me fazer chorar? Não é só uma brincadeira. O pior ainda, às vezes eu jogando videogame com meus amigos, eu começava a gente joga futebol, eu começava a levar gol, e isso é muito comum. Eu começava a levar gol e perguntava para Deus, de brincadeira: Deus, por que me abandonaste? Só uma brincadeira. Só que quando Jesus, o Senhor, disse essa frase, ele estava passando o maior sofrimento, a maior angústia e a pior morte que o mundo já havia visto. Aí eu me dei conta que não é só uma brincadeira, é desrespeito, é pecado. Já parou para pensar que às vezes a gente desagrada a Deus por motivos tão idiotas? Por favor, entenda que todas as vezes que nós fazemos uma piada de duplo sentido, todas as vezes que nós cantamos músicas profanas, por mais que seja de brincadeira, todas as vezes que você assiste um programa de TV bagaceiro e faz uma piada sobre o Evangelho, é como se nós estivéssemos vendo o Senhor ali na cruz, pregado e sangrando, e nós olhássemos para Ele, disséssemos: olha ali, ó, é um bom motivo para contar uma piada. Ou pior ainda, como se olhasse para esse sacrifício e falasse que não é o bastante para eu parar de assistir meus programas, meus vídeos, de ouvir minhas músicas. Aí as pessoas pegam para Deus o dom de fazer os outros rirem. Deus abençoa com esse dom e elas fazem os outros rirem de piadas bagaceiras. Deus abençoa alguém com o dom da palavra e essa pessoa usa o dom da palavra para convencer uma menina a ir para a cama com o cara, porque poder de persuasão. Deus abençoa com o dom de cantar, de tocar, que é tão lindo, e eu uso esse dom para cantar para Ele. Eu uso esse dom para cantar para o diabo. Deus abençoa com o dom de dançar, e eu uso esse dom para sensualizar, para os outros rapazes ficarem me olhando. Ou Deus abençoa uma menina com o dom de ser uma menina bem bonita, que é um dom também, e essa menina usa isso cheia de orgulho e vira um objeto na mão de quem quer pegar ela. Será que através da sua vida o mundo é capaz de enxergar um Deus que é santo, fiel, poderoso, justo? O título da mensagem: o mundo precisa ver, e nessa mensagem eu quero dizer que o mundo precisa ver a Deus. O mundo precisa ver a Deus. O meu objetivo é que você saia daqui respondendo a 3 perguntas, e que, respondendo essas 3 perguntas, o mundo possa entender por que Ele é chamado de Rei dos Reis e de Senhor dos Senhores. Vamos ler mais um texto então, que está no livro de 1 Reis, capítulo 18. Nós vamos ler a partir do versículo 30. 1 Reis, capítulo 18, a partir do versículo 30. Bem, amém. Então, versículo 30 diz assim: então Elias disse a todo o povo: aproxime-se de mim. O povo aproximou-se. Elias reparou, restaurou, reconstruiu o altar do Senhor que estava em ruínas. Depois apoiou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó.
a quem a palavra do Senhor havia dito, sido dirigida, dizendo: o seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor, no qual poderiam ser semeadas 2 medidas de sementes. Depois arrumou a lenha e cortou no vinho em pedaços e pôs sobre a lenha. Então lhes disse: encham de água 4 jarras grandes e derramem-na sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam-no novamente, disse ele, e eles o fizeram de novo. Façam-no pela 3ª vez, ordenou, e eles o fizeram pela 3ª vez. A água escorria do altar, chegando a encher a valeta. Então, a hora do sacrifício. O profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel e que sou Teu servo, e que fiz todas estas coisas por ordem Tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que Tu, ó Senhor, és Deus e que fazes o coração deles voltar para Ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão. Também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Que diferença naquele outro texto, hein? Então vamos lá, para a primeira pergunta que eu quero que o Espírito Santo quer que nós respondamos esta noite. Como revelar Deus ao mundo? O que devo fazer para revelar Deus ao mundo? Quem conhece a história do Antigo Testamento de Elias vai lembrar que Elias era um homem reto, correto. Até este momento da história, pelo menos, ele era um homem correto aos olhos de Deus. E sendo correto aos olhos de Deus, ele acabava sendo correto aos olhos dos homens também. Isso é, obviamente, o testemunho. Testemunho é a primeira coisa que nós precisamos ter para revelar Deus ao mundo. Porque como é que eu vou revelar um Deus que é justiça se o mundo vê que eu sou injusto e mentiroso? Como é que eu posso revelar um Deus que é amor, sendo que eu não sou capaz nem de compartilhar o pão com o meu próximo? Como é que eu vou revelar um Deus que é santidade se todo mundo sabe o quanto eu sou bagaceiro? Como é que você ou eu vamos revelar um Deus que é fiel se você trai a pessoa que Deus te deu com outra pessoa, ou com a pornografia, com o computador? Sem um bom testemunho não é possível revelar Deus. O mundo nos chamará de mentirosos, e com toda razão. Mas além do bom testemunho, nós precisamos de muito mais. Outra coisa importante que nós vamos perceber na oração do texto de Elias é a sua oração. Deus foi revelado enquanto Elias orava. Mas é importante nós tomarmos alguns cuidados quando falamos de oração, porque quando Jesus disse em João 16:24 que nós deveríamos orar em seu nome, ele não disse isso com a intenção de nos dar uma carta branca, nos dar autoridade para poder pedir qualquer coisa a ele, e que ele se responsabilizaria que essa coisa, que a nossa vontade seria feita. Não, ele não fez isso. Quando ele disse em João 16:24 nós deveríamos orar em seu nome, ele estava nos dando uma ordem. Ele não estava dizendo que nós temos a opção de orar pelo seu nome. Ele estava dizendo que quando orarmos, deveríamos orar em seu nome. E esta ordem do Senhor dizia, esta ordem de oração dizia: venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Preste bastante atenção quando você ora. Quem é servo? Quando você está orando diante de Deus, quem é o servo? Você ou Deus? Deus não está sendo revelado para o mundo porque a igreja mal tem orado. E quando ora, não ora em nome de Jesus. Mas o que é? O que é orar em nome de Jesus então? Orar em nome de Jesus é orar como Jesus ensinou em Mateus 6:9. Que é quando você ora pela vontade de Deus e não pela sua vontade. É quando você ora sabendo que quem é rei é ele, que o reinado que tem que ser estabelecido na terra não é o seu reinado, mas é o reinado de Deus.
Ultimamente eu tenho estudado bastante sobre a oração do Pai Nosso. E uma coisa que eu aprendi é que na época em que Jesus ensinou esta oração, era muito comum entre os judeus os mestres ensinarem orações para os seus discípulos. Era muito comum os mestres ensinarem, qualquer tipo de mestre, de qualquer religião, ensinar oração para os seus discípulos. Só que na oração ensinada pelos mestres, eles não tinham a intenção de simplesmente fazer com que os discípulos repetissem as palavras. A oração dos mestres era material de estudo. A oração dos mestres não era para que eles decorassem, mas para que eles vivessem as palavras ensinadas pelos mestres, para que eles entendessem, estudassem e as vivessem. E foi por isso que o mestre dos mestres precisou nos ensinar uma oração. Jesus nos ensinou o Pai Nosso não para nós ficarmos repetindo de forma automática, como fazem os pagãos do mundo, conforme Mateus 6,7, mas Ele nos ensinou o Pai Nosso para que nós vivêssemos a realidade das palavras ensinadas no Pai Nosso. E para explicar cada uma seria já uma outra pregação, mas uma delas é: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, não a minha vontade, mas a tua vontade. Porque o Senhor sabe todas as coisas, não eu. Quantos têm coragem de orar pela vontade de Deus e não pela sua vontade? Mesmo que isso possa gerar dor e sofrimento ao seu coração. Mais uma vez, quando você ora, quem é servo e quem é servido? Quando nós olhamos para as nossas orações e percebemos que estamos fazendo Deus de servo e nos achando senhores, aí a gente percebe que realmente está tudo de ponta cabeça. Por favor, tenha uma vida de oração. E viver não é só falar. Orar não é só falar. Orar também é viver a palavra ensinada por Deus. Ore, tenha um bom testemunho. E você vai perceber que na medida que você orar, o mundo vai enxergar a Deus. O mundo vai ver a glória de Deus. Então, voltando como revelador ao mundo, através do testemunho e da oração. Bem? Segunda pergunta: como Deus se revela? E aqui você precisa prestar bastante atenção, porque essa parte é complicada de entender. Aqui a gente precisa entender juntos uma série de simbologias nesse texto da oração de Elias, do sacrifício que ele preparou. Porque ali nós vamos ver a partir do versículo 31 que Elias usou 12 pedras para o sacrifício, sendo que cada pedra representava uma tribo do povo de Israel. E nós sabemos que as 12 tribos do povo de Israel representavam a igreja do Senhor naquela época. Derramou água em uma época de seca, como nós vamos ver no versículo 1, e de repente caiu fogo do céu e queimou completamente o holocausto, e então a glória de Deus foi revelada. Eu não sei se alguém já percebeu aqui alguma semelhança, mas para mim esse texto é como se fosse uma profecia daquilo que ia acontecer anos posteriores, lá em Pentecostes, em Atos capítulo 2. Porque lá no dia de Pentecostes também havia uma igreja reunida, as 12 pedras, as 12 tribos de Israel estavam reunidas. Também era uma época de seca, mas uma seca diferente. Porque Jesus diz na sua palavra que Ele é a água da vida. E se lá no tempo de Elias havia uma seca de água, no tempo de Pentecostes também houve uma seca espiritual. Jesus, a água, havia subido ao Pai, as pessoas haviam se dispersado, estavam com muito medo. E da mesma forma que o fogo queimou o holocausto, o vento impetuoso também encheu a casa onde estavam os discípulos em Pentecostes, e então a igreja cheia do Espírito Santo começou a revelar Deus ao mundo, e no texto de Elias todos se converteram, e a Bíblia diz que no texto de Pentecostes pelo menos 3.000 homens se converteram, e desde então a palavra foi pregada por todos os tempos até que chegou em nós. E essa palavra nunca mais morreu, porque ela é pregada não por nós, mas pelo Espírito Santo de Deus.
Nós dominamos a igreja reunida, a água de Jesus. E o sacrifício do altar que Elias restaurou quando ele foi fazer o sacrifício, o altar é a nossa vida com Deus. A nossa vida com Deus, que muitas vezes também está em pedaços. Elias teve que restaurar o altar, porque o altar que estava ali estava completamente demolido, estava entregue a outros deuses. De repente, o nosso altar hoje está entregue à internet, está entregue à televisão, está entregue ao pecado, ao nosso namorado, ao nosso namorado. Mas, assim como Elias restaurou o altar, Jesus, o Senhor, nos diz que nós podemos também restaurar o altar nesta noite e realmente ser um altar entregue a eles e não mais um altar em ruínas. E se nós prestarmos atenção, mesmo depois de tudo isso ter acontecido, mesmo depois da igreja reunida, mesmo depois que Jesus entrou no coração das pessoas, mesmo depois da oração, o mundo não havia conhecido a Deus. Nada havia mudado para o mundo. O que teve que acontecer? Um fogo teve que descer do céu e um vento impetuoso teve que encher aquele lugar. Respondendo a pergunta, então, como Deus se revela? Quem é esse vento impetuoso? Que fogo é esse? É o Espírito Santo. Deus se revela através do seu Espírito Santo. Nós sabemos que o fogo é sim um dos símbolos do Espírito Santo. E Marcos, capítulo 9, versículo 49, ainda vai complementar dizendo que vocês serão salgados pelo fogo. Que fogo é esse? Vocês serão salgados pelo fogo do Espírito Santo. E o que é sal? Sal é aquilo que dá sabor, sal é aquilo que destaca, sal é aquilo que faz diferente, sal é aquilo que transforma. É como se ele estivesse nos dizendo: vocês serão salgados, vocês serão diferentes do mundo, só quando forem cheios do Espírito Santo. Nós só vamos revelar a Deus quando formos diferentes do mundo, e nós só vamos ser diferentes do mundo quando formos cheios do Espírito Santo. As pessoas, no texto de Elias, só caíram prostradas depois que aquele altar ficou completamente queimado. E hoje as pessoas só vão cair prostradas diante de Deus quando nós formos completamente queimados pelo Espírito Santo. Só que mais uma vez aqui nós temos que tomar bastante cuidado, porque em 1 Tessalonicenses 5,19 o Senhor nos diz: não apaguem o Espírito. Não apaguem o Espírito. Sendo simbolizado pelo fogo, o Espírito Santo ele pode sim ser apagado das nossas vidas. E o problema aqui é que o Espírito é santo. O problema é que esse Espírito nas nossas vidas, que tem que ser revelado, é santo. E por que isso é problema? Porque o Espírito sendo santo, ele não compactua com o pecado. O Espírito sendo santo, ele não vive em meio a pecado, nenhum tipo de pecado. Ou seja, para não apagar esse Espírito, eu vou ter que, por exemplo, parar de transar com a minha namorada. Como o Espírito é santo, eu vou ter que parar de colar na escola. Eu vou ter que parar de assistir a pornografia. Eu vou ter que parar de contar aquelas piadinhas que eu gostava. Eu vou ter que parar de trair a minha esposa. Eu vou ter que parar de mentir. Nem uma mentirinha. Eu vou ter que parar com aquelas minhas conversas picantes do WhatsApp. E pior, eu vou ter que daí tirar aquela minha senha do WhatsApp. Eu vou ter que parar de falar palavrão. Tem que parar de me masturbar. Tem que jogar. O Espírito Santo vai querer que eu jogue fora aquela sainha curtinha que eu guardo com tanto amor no meu armário. Eu vou ter que parar de sonegar os dízimos. Eu vou ter que parar de me divertir assistindo aqueles vídeos que eu gosto, aqueles filmes bagaceiros. Tem que parar de ouvir as músicas do mundo e cantar as músicas do mundo. Mas não é nada a ver. Uma vez eu vi uma pregação que o inferno está cheio de gente que achava que não tinha nada a ver.
Eu vou ter que obedecer os meus pais, obedecer meus pastores, meus líderes. Mesmo quando eu achar que eu estou certo, eu vou ter que obedecer eles. Poxa, para não apagar o Espírito Santo, eu vou ter que abandonar toda a minha vontade para fazer a vontade de Deus. Se esse Espírito entrar na minha vida, para não apagar o Espírito, para obedecer a ordem do Senhor, eu vou ter que perder todos os prazeres da carne. Você precisa fazer uma escolha. Todas essas coisas mencionadas apagam o Espírito Santo das nossas vidas. Impedem que Deus se manifeste através de nós. Pergunte para você mesmo: o que tem apagado o Espírito da sua vida? O que está impedindo esse Espírito de se manifestar na sua vida? Sabe que esse pode ser também o motivo que os seus familiares, os seus amigos não são alcançados. Porque o Espírito Santo não é revelado, ele não pode, ele não atua em meio ao pecado, ele não pode atuar em meio a você, e as pessoas na sua volta não podem ser alcançadas. E quando você permite, quando você prepara um caminho limpo no seu coração para ele agir, quando ele age, as consequências são muito sérias. O Espírito Santo não brinca, as consequências quando o Espírito Santo age são muito sérias. Quais são as consequências? As consequências são que eu paro de pecar e levo outras pessoas a abandonarem o pecado. Mas será que eu quero mesmo? Será que eu estou disposto a perder todo? Porque uma coisa é dizer para eu não pecar, para eu não matar alguém. Uma coisa é dizer para eu não pecar, para eu não roubar. Mas aqueles pecados que me dão prazer, aqueles pecados que me tiram de várias dificuldades, será que eu quero mesmo perder e abandonar o pecado, perder todos os prazeres que esse pecado me traz? Eu não sei quais eram as suas intenções, eu não sei quais são os seus planos para depois deste culto. Mas, Espírito Santo, quer que você tenha uma coisa: se você vai para a sua casa depois do culto, lá na sua casa, não apague o Espírito. Se você depois aqui vai para algum lugar, para algum outro lugar, evento ou festa, não apague o Espírito nesse lugar para você está indo. Se você vai para casa de carro ou ônibus, dentro do carro mesmo, não apague o Espírito. Quando você for ouvir, ou quando você for cantar uma música, não apague o Espírito. Se você vai olhar um filme ou um vídeo, não apague o Espírito. Quando você for tomar banho ou for dormir, também não apague o Espírito. Aqui na igreja você não apaga, mas quando você chegar segunda-feira no seu trabalho ou na sua escola, não apague o Espírito também. Quando você for fazer uma prova valendo nota, não apague o Espírito. Se depois do culto você vai ficar com seus amigos, ou gastar um tempo contando piadas, brincando, ou se divertindo, não apague o Espírito. Quando você for assistir o Brasileirão amanhã, não apague o Espírito. Se você vai passear com a sua namorada ou com o seu namorado amanhã, não apague o Espírito. Quando você ligar seu celular ou seu notebook e for mexer no WhatsApp, no Facebook, não apague o Espírito, diz a palavra de Deus. Então, voltando mais uma vez, como Deus se manifesta através do seu Espírito Santo, não podemos apagar esse Espírito. Terceira pergunta, então: o que acontece quando Deus é revelado? No versículo 39 do capítulo 18 de 1 Reis, a Bíblia nos conta que depois de Deus ter sido revelado, todos caíram prostrados e declararam que só o Senhor é Deus. Todos entenderam que Ele, e somente Ele, é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Como eu disse no início, quando Deus é revelado, as consequências são sérias. E Deus permanece somente em lugares onde Ele é adorado. E abrindo um parênteses aqui, se Deus permanece somente em lugares onde Ele é adorado, será que Ele pode permanecer no seu namoro?
Será que Ele pode permanecer lá na sua casa? Será que Ele pode permanecer no seu relacionamento com seus amigos, com seus pais? Será que Deus pode permanecer em você? Não esqueça, Deus só permanece aonde Ele é adorado. As pessoas só caíram prostradas diante de Deus depois de Elias estar prostrado diante de Deus. As pessoas também só vão cair prostradas diante de Deus quando nos verem prostrados diante de Deus. E prostrados fisicamente, espiritualmente, emocionalmente, totalmente prostrados diante de Deus. Mas, se o texto de 1 Reis 18, 30 faz questão de dizer que todos caíram prostrados, isso me leva a uma grande questão. E a grande questão é, será que você e eu já caímos prostrados? Porque todo aquele que enxerga Deus necessariamente cai prostrado. Todo aquele que tem um encontro com a glória de Deus precisa, não suporta, ele tem que cair prostrado. Então será que nós já caímos prostrados? Será que nós? Porque como é que eu vou revelar um Deus que nem eu mesmo conheço? Será que Deus já se revelou a nós? Algumas evidências de que Deus não se revelou a você é que se você resmunga todas as vezes que Ele faz a vontade dEle e não faz a sua vontade, é porque Deus não se revelou a você. Se você manter relação sexual e nem está tão, sem ser casado, nem está tão preocupado com isso, é porque Deus não se revelou a você. Se qualquer coisa é motivo de faltar cultos, se você não tem desejo por estar na presença de Deus, é porque Ele ainda não se revelou a você. Não importa quanto tempo você tem de igreja, se essas coisas não acontecem na sua vida, é porque Ele pode sim ainda não ter se revelado a você. Se você falta culto, eu já falei, se você ouve, fala ou faz qualquer coisa que fere a santidade de Deus e não se importa tanto assim com isso, é porque Deus ainda não se revelou a você. Porque todo aquele que tem um encontro com Deus cai prostrado, tem a vida transformada. Numa pregação eu ouvi que o poder de Deus não é pequeno, que o poder de Deus ele transforma. Se você ainda não foi transformado, é porque você não teve um encontro com o poder de Deus. A revelação de Deus ela é toda baseada no Evangelho. E a mensagem do Evangelho, a mensagem que te traz aqui para a igreja, o motivo pelo qual você vai a cultos, não é a mensagem da prosperidade. A mensagem do Evangelho não é a mensagem da vitória, não é a mensagem do namoro, não é a mensagem do carro, da casa, dos meus sonhos. Não, nada disso. Mas é a mensagem da cruz. O Evangelho é a mensagem da cruz, é a mensagem do sacrifício. Se você ainda não caiu, não tem coração prostrado diante de Deus, você não conhece a Deus, você não conheceu o verdadeiro poder de Deus. E isso é muito perigoso. É perigoso mesmo, porque Deus também não conhece aqueles que não o conhecem. Deus não conhece aqueles que não o conhecem. E o perigo de Deus não te conhecer é que quando chegar o grande dia do encontro com a sua glória, Ele olhe para você e diga o seguinte: afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Não conheço vocês. Afastem-se de mim, vocês que resmungavam quando a minha vontade era feita. Afastem-se de mim, vocês que não achavam nada demais ouvir músicas, olhar vídeos ou coisas que me desagradam. Afastem-se de mim, vocês que não se prostraram diante da minha glória. E este será lançado no fogo eterno. Por isso, que nós estamos falando da nossa vida física. Estamos falando de algo muito mais sério, nós estamos falando da nossa vida eterna. Já pensou você chegar um dia no inferno e saber
chegou no inferno porque encontrou uma piada. Já pensou nisso? Se você percebeu que você tem uma vida assim, se você percebeu que a sua vida é da qual, no dia que você chegar diante de Deus, Ele pode dizer que isso aconteceu. Se você crê que Deus, se você percebeu que Deus ainda não se revelou a você, entenda que para se revelar, que antes de Deus ter se revelado, no texto de Elias em Pentecostes, Elias precisou se entregar primeiro. Antes de Deus se revelar a você, Ele quer que você se entregue totalmente a Ele, se prostre, peça, clame, implore pela transformação, pela presença dEle. E a mensagem hoje não vai ser muito longa, e só para finalizarmos já, eu queria fazer, que juntos nós todos fizéssemos uma coisa diferente hoje. Quantos vieram aqui ao culto para receber algo de Deus? Por favor, levante a sua mão, você que veio receber algo de Deus. Agora, bastante gente, né? Mas agora, quantos aqui vieram ao culto ou vêm a cultos para entregar algo a Deus? Quantos vieram ao culto para dar algo para Deus? Porque se nós só viemos ao culto para receber, sim, Deus tem muito a nos dar. Deus tem de nós. Mas se a nossa intenção é só recebermos de Deus e não darmos de volta alguma coisa para Ele, a gente volta naquele assunto de que Deus não é Senhor, nós somos senhores. Quando você vier a cultos, não venha simplesmente receber, mas venha entregar a Ele, se entregar. Aliás, se você acha que não tem nada na sua vida que você possa entregar para Deus, eu quero te mostrar dentro da palavra de Deus que existe algo que nós não só podemos, mas nós devemos entregar a Ele. Por favor, abra a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Romanos 12, 1 e 2. Romanos capítulo 12, versículo 1, então. Portanto, irmãos, eu lhes peço, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Se ofereçam, porque isto é cultuar a Deus. É por isso que vocês vêm à igreja. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui o Senhor está nos dizendo que o verdadeiro culto a Deus é aquele que você se entrega, e não onde você pensa que Ele tem que se entregar a você. O verdadeiro culto a Deus é aquele que nós nos prostramos diante da sua glória, para que o mundo possa ver. Nós estamos bem, eu pelo menos estou bem acostumado a ouvir programas evangélicos, ir em igrejas, ouvir as mensagens do tipo: venha para Jesus e esqueça o sofrimento, venha para Jesus e encontre a prosperidade, venha para Jesus e a sua casa que no caos não vai nascer, venha para Jesus e seja vitorioso, venha para Jesus e seja um campeão. Mas será mesmo que esse é o Evangelho? Será que essa é a mensagem que Jesus nos revela na sua Bíblia? Eu creio que o mais correto seria nós dizermos, entregarmos: venha para Jesus e morra por amor a Ele. Porque um dia Ele já morreu por amor a você, para que você não vivesse mais para si mesmo, mas vivesse para Ele, conforme 1 Coríntios 5, versículo 15. A verdadeira mensagem é aquela que nos revela que é você quem precisa se revelar a Jesus, se converter a Jesus, porque quando eu vi uma pregação uma vez, Jesus não vai se converter a você. Jesus não vai se converter aos seus caprichos. É você quem tem que se converter a Ele.
No começo da mensagem também, quando eu disse que o meu objetivo era que no final vocês respondessem aquelas perguntas, eu não disse aquelas que como revelado ao mundo, como Deus se revela, e o que acontece quando ele é revelado. Eu não quis dizer no sentido de vocês decorarem ou que tivesse essa pregação na ponta da língua, mas eu disse no objetivo de vocês corresponderem ao chamado de Deus. Vocês corresponderem a essas perguntas.